Deus abençoe você também aí na sua casa, que o poder e a vida de Jesus esteja sobre você. Nessa manhã, nós temos a alegria de convidar uma família que serve ao Senhor e vai compartilhar conosco as experiências de um servir a Deus nas nações. E eu gostaria de convidar então a Camila, o José e a Zoe, que é a filhinha deles, que também foi missionária durante esse tempo, não é? Lá na Tailândia. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso, né? De alguma maneira, todos nós fizemos parte dessa caminhada junto com eles, e agora eles vêm compartilhar conosco um pouco dessa experiência e também nos abençoar com seu testemunho e com a palavra de Deus. Que o Espírito de Deus ministre aos nossos corações. Sejam muito bem-vindos de volta a casa. Bom dia, Relevância. Esse daqui nem foi programado, mas virou um culto de missões, né? Tudo aqui hoje girou em torno de missões, glória a Deus por isso. A gente vai compartilhar um pouco de como foi esse tempo nosso na Tailândia, mostrar alguns vídeos, algumas fotos, falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente usava lá. E aí a gente vai dando seguimento, tá? Então, eu sou o José, essa aqui é a Camila, minha esposa. Eu estou em missões há 10 anos, cumprindo o chamado do Senhor para a minha vida. Conheci a Camila em missões. Nos casamos, e essa é a nossa filha Zoe, que está vestida com a roupa típica da etnia que nós trabalhávamos. Fica em pé, filha, para eles verem sua roupa chique. Essa é a roupa típica das mulheres da etnia Palong, que era a etnia que a gente trabalhava diretamente lá. E aí essa é a roupinha chique dela. Então, pessoal, é isso. Você quer falar um pouquinho, se apresentar, de onde você é? Então, eu sou baiana. Tem uma Camila aqui também, né? Eu faço parte da Jocum desde 2017. E a gente está muito feliz, gente, de estar aqui hoje podendo compartilhar com vocês que fizeram parte desse tempo conosco na Tailândia, né? Não foi só Camila e José e Zoe que foram. A nossa família Relevância estava lá conosco, falando de Jesus para esses povos que são povos não alcançados. Ok, então eu vou começar. Eu queria passar um videozinho, que tem algumas fotos. Eu não sei se está certo aí já, pessoal. É esse daí. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Pode pausar para mim, Gi, por favor? Pessoal, lá nós trabalhávamos no meio de um povo não alcançado. Um povo não alcançado é um povo que não tem cristão, não tem Bíblia, não tem missionário trabalhando ali no meio. É um povo considerado com menos de 2% de cristãos atuantes, né? O povo Palong é um povo dessa etnia, que é um povo não alcançado. Esse aparelhinho que vocês estão vendo era uma das ferramentas que nós usávamos para poder compartilhar a palavra com eles, na língua mãe deles, porque o povo Palong é um povo original da China. Eles são refugiados na Tailândia. Quer que tia? Obrigada. E a maioria deles não fala Thai 100%, não é o idioma mãe deles, não é a língua mãe deles. Esse aparelhinho Proclaimer, ele é um aparelho que funciona com a luz solar, ele carrega com luz solar, e nele tem a Bíblia em vários idiomas traduzida. Então nós usávamos esse aparelho para poder ir nas casas, compartilhar a palavra, fazer discipulado na língua mãe daquele povo. Então eles tinham a oportunidade de ouvir a palavra, ouvir a Deus falando com eles na própria língua. E isso é maravilhoso, né? Então esse é o aparelhinho, não é usado só na Jocum, é um aparelho usado hoje em várias organizações. Inclusive tem outras versões do Proclaimer, versões que servem como projetor para passar filme, enfim, é uma ferramenta maravilhosa. Pode adiantar aí, por favor. Para ir para a próxima foto. Ok, isso aqui é uma família que nós fazíamos a visita na casa dela. Essa aqui é a Tom. Essa moça, ela 24 anos, ela tinha 24 anos. Mãe do Lac e do Lem.
gêmeos. Ali na mão dela, inclusive, está o Proclaimer, ela está segurando. Ela foi uma das casas que nós começamos o discipulado na vila onde nós trabalhávamos. E nós ensinamos ela a mexer no Proclaimer. E ela começou a ouvir a Bíblia e começou a estudar ali. E Deus começou a falar com ela. E um dia nós estávamos lá na nossa programação ali na vila com as crianças. E ela chegou até nós. Eu preciso muito conversar com vocês. E ela chorava muito. E aí a gente, tá bom, então vamos conversar. E ela sentou. E ela falou assim: eu acabei de ouvir aqui na minha Bíblia que eu não posso ter o meu coração dividido entre servir a Deus e servir a outras religiões, a outros deuses. E eu não sei o que eu faço, porque eu entendi hoje que eu preciso entregar minha vida para Jesus. Então, essa menina, Deus começou a transformar a vida dela através da palavra, porque ela ouvia a palavra na língua mãe dela. Deus começou a falar com ela, Deus começou a transformar a realidade dela. Ela é casada com um outro menino, mais ou menos da mesma idade, que abusava dela fisicamente, enfim, né? Então, ela vinha de uma realidade totalmente de vulnerabilidade e a palavra começou a transformar a vida dela, através de ouvir a palavra na língua mãe que ela tinha. Essa é a Tom. Orem por ela quando vocês lembrarem. Vamos para a próxima. Aqui foi a primeira casa onde nós começamos os cultos na vila onde a gente trabalhava, na comunidade. Lá eles não tinham igreja. Não era uma comunidade. Não é uma comunidade cristã. A Tailândia é um país 99%, se eu não me engano, budista hoje. Então, é muito difícil você ver vilas convertidas ao evangelho. E essa era uma vila que não era convertida. Nós iniciamos os cultos, Deus nos deu uma direção de começarmos cultos nas casas, que era ali que Deus ia começar a fazer milagres, que a gente ia ouvir testemunhos. E essa senhora foi a primeira casa que abriu as portas para que o culto começasse. Nós começamos a ir na casa dela, fazíamos orações, cantávamos louvores, compartilhávamos uma palavra. E seguimos várias e várias semanas, né, com essa programação na casa dela. E um belo dia, nós chegamos, ela nos chamou e falou: eu queria contar algo que aconteceu comigo essa semana e com meu esposo. Aí ela sentou e começou a compartilhar: olha, meu esposo, a gente foi no hospital, ele não foi atendido da forma mais adequada possível, porque eles não são considerados Thai. Então eles não têm documento, eles têm dificuldade de acesso à saúde, eles são maltratados, discriminados, trabalho escravo. Pelo fato deles serem refugiados. Aí, ela foi no hospital com o marido, ele foi discriminado, não foi atendido, infelizmente. E ela falou assim: mas eu lembrei que vocês me ensinaram que Jesus ele tem poder de cura. Então, eu lembrei que eu podia orar. Então, eu orei pelo meu marido e ele foi curado. Então, ela começou a viver e testemunhar do poder de Deus na vida dela. E nós ficamos extremamente felizes. E para fechar sobre essa mulher, antes de nós virmos embora, nós fomos nos despedir dela, a gente chorou muito, foi muito triste esse dia. E ela olhou para nós e falou assim: vocês podem voltar em paz, porque eu acredito no Jesus que vocês vieram falar. Então foi isso que a gente ouviu da boca dessa senhora que está lá no extremo norte da Tailândia, numa vila que não tem energia elétrica, não tem água potável. Alguém que acredita no poder do evangelho. Vamos para a próxima. Essa daqui é uma família, esses meninos que... A Nim, a Sui, o Non e o Buntam, são os 4 irmãos, né? Eles são de uma família que o pai e a mãe têm problema com drogas, foram presos, cresceram numa situação de extrema vulnerabilidade, gente. O Buntam, ele sofreu uma queimadura que queimou mais de 70% do corpo dele. Ele não teve cuidado adequado, então até hoje as feridas ainda são abertas nas pernas. Conforme ele cresce, a pele estica e aquilo é um negócio de doido. Nós conseguimos uma casa lar, uma casa de passagem que é cristã, de uma igreja na Tailândia, e nós, graças ao Senhor, conseguimos levar ele e os irmãos para essa casa. Hoje eles estão nessa casa ainda,
E aí todo ano, nas férias da escola, eles voltam para a vila de onde a gente levou eles, né? E eles chegam lá e quando a gente chegava, eles vinham contar para nós: como assim as pessoas aqui nessa vila não acreditam em Jesus? A nossa vida foi transformada, a gente acredita em Jesus, mas ninguém aqui acredita. O que a gente faz? Eles começaram a ter um choque cultural dentro da própria cultura, porque eles experimentaram do poder de Deus, eles experimentaram da transformação, do poder da cruz de Jesus, e esses meninos estavam indignados porque a comunidade de onde eles vieram não acreditava naquilo. E a família deles também, né? Então eles chegavam para nós e falavam assim: Adian, a gente acredita em Jesus, mas ninguém aqui acredita. A gente não quer mais ir para o templo, a gente quer adorar Jesus. E eles falavam para as crianças, para os amigos dele, eu tenho até um vídeo, depois eu posso mostrar. A gente numa mesa, e eles começaram a discutir com os amigos, porque vocês não podem dividir o coração de vocês têm que acreditar em Jesus. E isso não é negociável. E começou a ser uma cena engraçada, porque eles começaram a evangelizar os amigos. E eles estavam assim, eles não arredaram o pé. Jesus é a verdade, e vocês precisam acreditar nisso. Então foi muito legal acompanhar o processo dessa família. Orem por eles, eles ainda estão lá, ainda precisam de ajuda. É um trabalho muito delicado, né? A próxima. Essa aqui era a nossa célula, um pouquinho das crianças, né, que a gente trabalhava lá na vila onde a gente fazia parte ali. Todas crianças da etnia Palong. Aí são meninos e meninas que têm histórico familiar de abuso, abandono, mas que graças ao Senhor têm tido contato com a palavra, com o evangelho, e isso tem mudado a realidade delas. Próxima. E esse aqui era o nosso centro social, era um local onde as crianças iam todos os sábados. Lá eles tinham oficinas de artes, desenho, inglês, violão, costura, futebol. E nós tínhamos a célula, né, onde nós compartilhávamos a palavra, tocávamos louvores, orávamos com eles. Aqui era onde as crianças, a gente achou como estratégia trazer para elas uma perspectiva de vida. Às vezes, essas crianças, a perspectiva de vida delas eu vou crescer e eu vou plantar arroz, eu vou trabalhar na roça. É isso que elas pensam. Elas acreditam que não existe solução para elas, né? Então, o centro social serviu, de certa forma, para trazer essa esperança, trazer essa possibilidade na vida dessas crianças de que Deus tem um plano na vida delas. Em especial, eu gostava muito do trabalho do centro social, porque eu, quando era adolescente, fiz parte de uma ONG parecida como essa, e ali eu vi pessoas se dedicando ao evangelho, se dedicando ao trabalho missionário, para abençoar a minha vida, para fazer com que eu conhecesse a Jesus, e eu olhava aquilo e eu pensava: cara, eu preciso fazer isso quando eu crescer. Eu preciso acreditar nas pessoas, eu preciso investir nas pessoas, porque não é possível que essas pessoas estão gastando o tempo delas, o dinheiro delas, deixando coisas para trás, estando aqui sem nenhum retorno, acreditando que eu e mais outros meninos e meninas, que a gente vai ser alguém na vida, né? Eu penso, aquilo me constrangeu muito. Aquilo ministrou meu coração de uma forma que eu acredito que é ali que Deus plantou a semente missionária no meu coração, né? De ver aquelas pessoas. E é um pouco sobre isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje, o papel da igreja nisso, né? A igreja tem um papel fundamental na vida da nossa comunidade, ao redor daqui, onde você está inserido, no seu meio de trabalho. A gente estava ali atrás, o pastor falou, não tem a ver com uma localização geográfica, missões, se trata de pregar o evangelho. Então, a igreja precisa ser relevante aonde ela está inserida. É claro, existe uma vontade de Deus específica para cada um de nós. Se é a vontade de Deus que você vá para outra nação, amém, obedeça, se posicione e obedeça ao Senhor. Vá. Mas, se é o que o Senhor tem para você, o seu vizinho, sirva com excelência, seja a diferença na vida dessa pessoa. Porque você não sabe se aquela pessoa vai se tornar um pastor, um evangelista, alguém que vai alcançar outras vidas no futuro, né? Então, eu acho que esse tempo na Tailândia foi essa coisa incrível, né, de Deus. Quem sou eu, né, para estar ali no meio de um povo ao não alcançado, tendo a oportunidade de falar de Jesus, um Deus que morreu por mim na cruz e me salvou e perdoou os meus pecados. E Deus me deu a oportunidade de fazer parte do que Ele está fazendo ali. Amém.
Amém, igreja? Então, Amém. Obrigada, marido. Gente, como é bom, né? Conhecer pessoas que doam os seus dons, aquilo que o Senhor depositou sobre a vida dela, para abençoar outras vidas. E principalmente para glorificar o nome de Deus. E quando eu estava orando, pedindo para o Senhor uma palavra para poder compartilhar aqui com a igreja, o Senhor falou muito comigo sobre a vida de Paulo, sobre Timóteo. E eu gostaria de trazer um contexto histórico sobre o que sobre o que eu vou falar aqui hoje para vocês. Paulo, todos sabem, antes perseguia cristãos, né? Paulo era aquele homem que, onde tinha cristãos, ele ia lá para fazer o mal para aquelas pessoas. Em determinado momento da história, Paulo teve um encontro com Jesus. E ele passou a ser um seguidor de Jesus. E por onde ele ia, ele falava sobre o evangelho. E ele queria que pessoas experimentassem daquilo que ele um dia experimentou. E Paulo, antes, o que ele era, um perseguidor, ele passou a ser perseguido. E em alguns momentos da história, Paulo foi preso, ele sofreu, mas Paulo ele permaneceu firme naquilo que o Senhor tinha proposto para ele. E em determinado ponto, quando ele estava preso, ele escrevia várias cartas, né, aos seus amigos, aos seus companheiros de fé. E ele escreve para Timóteo. E quando ele escreve para Timóteo, ele dá ali palavras de encorajamento. Ele fala com Timóteo: olha, Timóteo, é esse caminho aqui que você precisa seguir. Timóteo, essa é a direção correta. E aí a gente se pergunta, né? Mas quem era Timóteo para Paulo? E nas duas cartas, nas duas epístolas, né, de Paulo para Timóteo, Paulo fala assim: você é meu filho querido, meu filho na fé. Então, Timóteo era aquela pessoa em que Paulo confiava de maneira tão extrema, de maneira tão valorosa, que ele se importava, mesmo estando sofrendo. Ele falava: eu preciso escrever uma carta aqui para direcionar esse meu amigo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Eu gostaria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias, celular, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que diz assim: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Paulo aqui está lembrando a Timóteo sobre o dom que Deus deu para ele, para que ele não deixasse com que esse dom morresse. E uma das coisas que me veio muito ao coração é que cada um de nós temos dons. Deus deposita em cada um de nós uma porção de um dom, de algo que você vai usar, não para seu benefício próprio, mas para abençoar a vida de outras pessoas e glorificar o nome de Deus. Então, que nós possamos ter isso sempre no nosso coração, né? Senhor, o dom que o Senhor me deu não é meu. O dom que o Senhor me deu é do Senhor e eu vou usar ele para a sua glória. A Bíblia fala que nós somos um corpo e nós temos vários membros e cada membro, ele tem uma função. Muitas vezes você acha que você não é a pessoa que vai estar ali no campo missionário, mas você é a pessoa que vai estar aqui servindo na igreja. Muitas vezes você vai fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes você vai falar do Senhor na sua faculdade, na sua casa, para o seu vizinho. Porque o ID não é apenas para aqueles que estão no campo missionário. O ID é para todos nós, como o Zé falou. Nós devemos falar desse amor que transformou a nossa vida e que pode transformar a vida daqueles que querem seguir a Jesus. Amém? Outro ponto que eu gostaria de ler com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1
ao 3, que diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. As palavras que me enviou dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Queridos, a vida com Jesus muitas vezes não é tão fácil, né? Quando a gente está nesse processo de seguir a Jesus, a gente passa por algumas coisas, a gente passa por algumas situações, mas nós devemos suportar. Nós devemos suportar essas situações porque nós somos bons soldados de Cristo. E aí eu trouxe uma caixinha. Eu sou muito visual. Para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre isso, né? Imagina comigo que essa caixinha aqui é quando eu digo sim para Jesus. E aí eu disse sim para o Senhor, e aí eu tô com minha caixinha, feliz da vida. Mas nessa caixinha tem algumas surpresas, né? Então eu abro a minha caixinha no decorrer da vida e eu vou passando por algumas situações. Nossa, eu consegui realizar sonhos com Jesus na minha vida. Eu trabalhei tanto e eu vou conseguir fazer aquela viagem que eu tanto sonhei. Ai, Senhor, como o Senhor é bom. Muito obrigada. Muito obrigada por me fazer realizar esse sonho. E aí, em outro determinado momento da minha vida, eu estou lá tranquila, está tudo em paz, mas aí vem uma enfermidade. E essa enfermidade me faz ficar um pouco triste, pensativa, sem saber o que fazer. Mas é uma enfermidade, todo mundo passa por isso. Mas quem que não passa? Em outro momento, talvez eu passe por um processo de luto. Talvez eu perca uma pessoa tão amada e querida. E isso me faça ficar triste, abatida. Mas também faz parte da vida. Mas que diferença tem essas coisas que eu falei agora de uma pessoa que conhece Jesus e de uma pessoa que não conhece ao Senhor? Todo mundo passa por essas coisas. A diferença, queridos, é que eu sei que em todos esses momentos o Senhor, Ele sustenta. O Senhor, Ele dá forças. O Senhor, Ele dá ânimo. E o Senhor, Ele guarda os nossos corações nos momentos que precisamos. É tão ruim passar por um momento difícil em nossa vida, mas é tão bom quando a gente tem Jesus ao nosso lado e a gente tem convicção de que Ele nos chamou e de que Ele está cuidando de nós. Eu queria contar um pequeno testemunho, né, do meu tempo na Tailândia. Foi um tempo que nós sonhamos por muitos anos, eu e Zé. Deus falou conosco na pandemia. E durante esse período, muitas coisas aconteceram que nos fizeram adiar um pouco essa viagem missionária, esses 2 anos que a gente iria ficar na Tailândia. Mas chegou o tempo da gente ir e foi incrível. Nós vivemos coisas... Desculpa, eu vou chorar porque não tem como falar do que a gente viveu e não se emocionar, né? Mas nós vivemos coisas com o Senhor que eu nunca imaginei viver. Sabe, a nossa família, ela foi moldada. Para o nosso ministério, isso foi uma experiência incrível. Para a nossa família, nosso casamento, ter nossa filha no campo transcultural foi incrível. Mas não foi fácil. Em determinado momento eu adoeci, eu comecei a ter crises de ansiedade. Mas o Senhor levantou uma amiga para que ela pudesse me abençoar. E toda semana eu fazia minha terapia, ia lá, né, ter minha ajudinha. E tudo isso aconteceu e eu ficava muito abatida, meu corpo reagia, né? A pastora é psicóloga, sabe que às vezes o corpo reage às situações que a gente passa. E Zé sempre falava assim: esposa, se você quiser ir embora, vamos, eu sei que você não está bem. Vamos embora, eu prefiro que você esteja bem, depois a gente volta. E eu sempre falava para ele assim: ai, marido, não, eu sei que o Senhor nos chamou para 2 anos aqui, nós vamos cumprir. E uma das coisas, assim, foram várias coisas que a gente passou, mas uma das coisas era que, às vezes,
a gente passava por algum período de escassez. E à noite eu lembro que eu orava, eu falava: Senhor, eu aguento qualquer coisa, mas não deixa faltar nada para minha filha. Quem é mãe sabe. A gente passa por qualquer coisa, mas se acontecesse alguma coisa com a nossa filha, eu falava: Senhor, por favor, ajuda. E por conta do fuso horário, né? Quando lá era noite, aqui era dia. Quando aqui era dia, lá era noite, eu ia dormir. E eu falava: Senhor, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor vai nos sustentar. E quando eu acordava, tinha uma mensagem, tinha uma oferta, tinha algo que o Senhor fazia. E eu via que o Senhor estava cuidando de nós em todo o tempo, em todo o tempo. E isso me fortaleceu muito, porque eu sempre soube que o Senhor estava conosco, mas às vezes o processo é bem complicado e é bem difícil, e às vezes a gente pensa em desistir. Quantas vezes na nossa caminhada a gente acha que a gente não vai dar conta de uma situação que a gente está passando, de um luto, de um problema no trabalho, de um desemprego. A gente acha que, Senhor, para onde eu vou? Mas o que a gente precisa ter certeza é que o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor é esse Deus que Ele sustenta, Ele dá forças e Ele levanta pessoas para nos abençoar com seus dons, seja com o que for, com amizade, com a palavra. O Senhor é essa pessoa. Paulo tinha muitos amigos que o ajudaram nesse tempo. Timóteo era um deles. E nós devemos ser essas pessoas que sustentam uns aos outros, que dá aquela palavra de suporte, que abençoa, que guia. Olha, eu acho que você não está indo por esse caminho. Será que é isso que o Senhor tem para você? Nós devemos ter esse discernimento, né? E esse tempo nosso lá, eu vi muito a mão do Senhor cuidando de cada detalhe. E esse testemunho eu falo para glorificar o nome do Senhor, para que vocês... Eu poderia passar a manhã toda aqui contando as coisas que eu vivi, mas eu não conseguiria resumir em palavras o que Deus fez, mas para que vocês possam experimentar um pouco do que a gente viveu nesse tempo e para que o nome do Senhor seja glorificado, é por isso que eu conto, né, esses testemunhos. Outro versículo que tem em 2 Timóteo, né, quando Paulo escreve essa carta, em 2 Timóteo 4, capítulo 4, do versículo 2 ao 3, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. Pois chegará um tempo em que não suportarão uma sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhe digam o que eles querem ouvir, coçando os ouvidos para ouvir o que eles desejam ouvir. E isso nos mostra que nós devemos ter responsabilidade com a palavra de Deus, né? Quantas vezes a gente vê pessoas falando coisas simplesmente para agradar outras, pregando um evangelho que é bem distorcido do que a palavra diz. E Deus traz para nós uma realidade de que nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo e com muita seriedade. A palavra de Deus não é brincadeira. Esse amor, esse evangelho em que Deus mandou seu filho para morrer numa cruz por nós, ele não deve ser negociado. Nós precisamos ter seriedade naquilo que nós vivemos e falamos uns para os outros. Que nós possamos entender que a vida com Jesus, queridos, ela transforma. E que essa vida com Jesus que transformou a minha vida, a da pastora, do pastor, a vida de José, meu esposo, que nós possamos entender que essa palavra que nos transformou, ela tem o poder de transformar outras vidas de pessoas que não conhecem a Cristo. E nós devemos levar isso com muita seriedade. Nós devemos estar prontos e preparados para falar do Senhor em qualquer momento. Muitas vezes eu me pego pensando assim, eu vou no mercado, eu vejo uma pessoa, Deus me falou um negócio aqui, será que eu falo? Será que eu não falo? Né? E às vezes a gente fica por medo, sei lá, vergonha, nem conheço essa pessoa, como que eu vou falar algo para ela? Mas se o Senhor, Ele falou algo para você, se o Senhor está te direcionando, faça. É tão bom a gente obedecer a Deus, a gente colhe tantos frutos maravilhosos.
a gente vê pessoas se convertendo, conhecendo aquele Cristo que transformou a nossa vida, não tem satisfação maior do que ver essa realidade, a realidade das pessoas sendo mudada pelo poder do Evangelho que mudou a minha vida. Por fim, Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, ele diz algo que é o desejo do meu coração para todos nós, que no fim da nossa caminhada, nós possamos ter convicção do que nós fizemos aqui na terra. E que nós possamos ter a certeza no nosso coração que nós cumprimos o nosso propósito e o nosso chamado diante do Senhor. Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Isso é muito forte, gente. Paulo tinha convicção de que a sua vida foi uma vida dedicada ao ministério. Ele tinha convicção do que ele fez, o que o Senhor chamou ele para fazer. E o meu desejo para nós é que nós possamos também ter essa convicção, sabe? Eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Senhor, eu combati o bom combate. Senhor, eu te obedeci. Senhor, eu não desisti. Senhor, eu preguei a tua palavra em todo o tempo. Eu não negociei princípios e valores. Senhor, eu guardei a fé no meu coração. E eu não duvidei de quem o Senhor era, independente do que eu vivi, do que eu passei. A minha fé está inabalável. Que nós possamos terminar a nossa vida com esse sentimento no nosso coração. Que nós não venhamos negociar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer durante esse tempo aqui na terra. Os dons, os talentos que o Senhor deu para cada um de nós, que nós possamos aproveitar eles de forma tão grandiosa que o nome do Senhor seja glorificado. Eu tenho certeza que o Senhor deu dons para cada um de vocês. Muitas vezes eu era essa pessoa, né? Eu pensava assim, que dom que eu tenho? Eu não sei cantar. Eu não sou boa pregadora. Eu não sei fazer nada. E às vezes a gente se pega pensando nisso, né? Que dom foi que o Senhor me deu, mas Ele lhe deu. Ore e pergunte ao Senhor. Eu descobri que meu dom é na área da administração. Sou ótima para isso. E amém. Amém por isso. E esse dom, ele pode ser usado para glorificar o nome do Senhor. Então, eu tenho certeza que cada um de nós tem dons aqui que devem ser usados para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, que possamos guardar principalmente esse último versículo de combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Com a certeza de que Deus tem cuidado de nós e que nós fizemos o nosso papel aqui na terra. Por fim, eu gostaria de passar um vídeo como forma de agradecimento a essa família, essa casa que nos abraçou. Eu lembro, parece que foi ontem que o pastor Alexandre orou por nós, enviando a gente para a Tailândia. E a gente preparou um videozinho para poder mostrar um pouco do trabalho que a gente realizou nesse tempo, para que vocês possam visualizar melhor. E é isso, que Deus abençoe. E vamos orar primeiro, antes de passar o vídeo. Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, por esse tempo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos chamado para exercer o nosso papel aqui na terra, para glorificar o teu nome. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque o Senhor nos escolheu. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o teu Filho amado para morrer por nós. E que nós possamos ter, Jesus, esse sentimento nos nossos corações de que nós precisamos levar o Evangelho para todo aquele que precisa. Esse Evangelho que nos resgatou, esse Evangelho que nos salvou, esse Evangelho que transformou a nossa vida, que nós possamos levar aos perdidos, Jesus.
Que em nome de Jesus o Senhor possa trazer esse sentimento, essa realidade ao nosso coração e que possamos ter seriedade em cada passo que a gente venha dar. Que tudo que venhamos a fazer, Senhor, seja para honrar e glorificar o Teu nome, pois é isso que importa. Nai para não, para Jesus Cristial, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o vídeo. Há um lugar no extremo norte da Tailândia, onde as montanhas tocam o céu e onde o nome de Jesus ainda é pouco conhecido. Foi ali que o Senhor nos levou, entre vilarejos simples, estradas de terra e sorrisos sinceros. Vivemos dias que marcaram a nossa história. Trabalhamos com povos que nunca haviam tido acesso à palavra de Deus, povos de oralidade, que aprendem ouvindo, contando histórias, compartilhando de coração em coração. E ali, no meio deles, vimos algo extraordinário acontecer. A Bíblia, na língua do coração deles, começou a ser ouvida. Não em livros, mas em áudio, de uma forma que eles pudessem entender, se emocionar e crer. Cada palavra, cada história contada, cada vez que o som da Bíblia ecoava pelas montanhas, nós víamos olhos brilhando, corações se abrindo e entendíamos que Deus fala todas as línguas. Foram 2 anos de desafios, de aprendizado, de dependência total do Senhor. Mas também anos de risadas, de comunhão, de amor sendo traduzido em gestos simples. Um abraço, uma refeição compartilhada, uma oração feita juntos. E nada disso teria sido possível sem vocês. Nossa igreja, nossos parceiros, nossos amigos. Cada oração, cada oferta, cada palavra de encorajamento nos sustentou lá. Nos lembrou que nós não estamos sozinhos. Vocês fizeram parte de cada passo, de cada aldeia, vilarejo alcançado, de cada coração que ouviu pela primeira vez o nome de Jesus. Hoje, ao olhar para trás, o que sentimos é gratidão. Gratidão por termos sido enviados, gratidão por termos visto o Evangelho cruzar fronteiras e tocar vidas, gratidão por vocês terem caminhado conosco até os confins da terra. E seguimos, porque ainda há vozes esperando ouvir, há corações esperando conhecer o amor de Deus. E nós cremos que cada som da palavra de Deus pode transformar o mundo. Hoje o nosso Bom Dia Relevância foi em Thai. Ensina para o pessoal como é bom dia. Sawadika Para as mulheres. Sawadika para as mulheres e para os homens Sawadikrap. Deus abençoe. Para Jau Aipon. Deus abençoe. Para Jau Aipon. Para Jau. Que bênção poder testemunhar que Jesus, ele fala com cada coração. Aonde alguém reconhece a sua presença e faz uma ponte, ele está. Na sua vida, ainda mais hoje, quero te dizer, quando fazemos memória de Jesus, que ele também quer acessar o seu coração, a sua vida.